pessoal, sejam muito bem-vindos a este Pava Responde, aquele quadro em que eu tento responder as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários deste vídeo, aqui embaixo, tá bom? Estou muito contente por você estar assistindo este vídeo e ele vai ser bastante interessante, eu espero que você goste, tá bem? Então a primeira pergunta de hoje é a pergunta do The Emperor of Brazil. E ele diz: Olá Pava, eu gostaria de saber se lá nas cidades astrais existem meios de transporte, lazer, casas, escola e alimentação, etc. Abraço. Bom pessoal, existe sim, e a gente já falou aqui no canal que na verdade todas as coisas que existem aqui no planeta Terra, no plano físico que a gente conhece, são na verdade cópia de todas as coisas que existem por lá. Mas você pode me perguntar, mas por que, como então que é tudo assim tão igual? Quais seriam os motivos das coisas ser tão iguais? E o motivo é que, justamente, a mente é a criação humana, né? Tudo que existiu antes na mente. Então ninguém irá se surpreender com as coisas que vão encontrar lá, porque tudo em nossa vida são as nossas criações mentais. E não é porque desfalecemos que lá iremos encontrar coisas diferentes. E para ajudar a explicar isto, tem um vídeo muito bom aqui do canal com a frase de uma das mentoras lá de Nosso Lar, que foi como disse o Danilo Castro, que ele disse: vejam o filme Nosso Lar, onde lá explica um pouquinho, né? Só que esta parte não é do filme, porque no filme não tem esta parte. É uma parte do livro Nosso Lar, onde a mentora veneranda explica um pouquinho por que encontramos lá, no mundo espiritual, os utensílios, a habitação, as escolas, casas, transportes, que nem nós encontramos aqui. Vamos escutar. Eu venho para conversar com vocês, fazer algumas observações a respeito do pensamento. Com certeza encontram-se aqui mesmo na plateia centenas de companheiros nossos, ainda surpresos por terem encontrado na esfera espiritual coisas tão parecidas com as que conheciam na Terra. Esses irmãos talvez não tenham aprendido que o pensamento é a linguagem universal. Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida. E por desconhecimento disso, vivem perguntando por que encontraram aqui a habitação, os utensílios, os objetos e a linguagem terrestres. Ninguém deve se surpreender com esta realidade. Pois é, porém, lá são tudo mais avançados estes itens. Seja a simples colher que se come, seja o meio de transporte, né? Porque, como a gente falou, o conhecimento ele vem de lá pra cá, através das pessoas que vêm encarnando aqui, tendo intuições, né? Agindo com o coração, fazendo bem o que gostam de fazer. Então novas coisas vão surgindo, vão sendo descobertas, né? Porque tudo já está, tudo já existe. Vão sendo tirados o véu destas coisas e vai passar a trazer os benefícios para nós. Por isso, tudo que existe lá existe muito mais avançado do que aqui, tanto os transportes quanto as casas, lazeres e principalmente, né, o sistema que gere as sociedades que vivem no plano extrafísico. Por isso elas são baseadas no amor. E essa é a diferença e é por isso tamanho progresso que elas têm por lá. Porque elas respeitam as 3 leis fundamentais para que uma sociedade tenha sucesso, né? Progrida, viva em amor e paz. E é a lei fundamental do universo, que é a lei do amor. Vou deixar aqui um vídeo em recomendação a isto. E como diz o Dudu Pontes, né, sobre a alimentação, é uma alimentação plasmada, né? E só o espírito que ainda tem afinidade com as necessidades da matéria se alimenta disto. Porque o alimento do espírito não é o mesmo alimento que a matéria, né? Aliás, o espírito ele nunca morre, como a gente sabe, então ele não precisa de alimentação. A alimentação do espírito é ele próprio, é a sua própria essência, é a própria luz, é o próprio amor. Por isso que quando a gente sente amor, a gente se sente mais vivo. Mas como todos nós somos bastante acostumados a nos alimentar das coisas aqui da Terra, a gente vai continuar querendo se alimentar dessas coisas, inclusive vai sentir necessidades delas, porque serão ainda reflexos trazidos da matéria animal. Mas com o tempo e com a consciência, isto vai passando. E não demora muito não. Agora a pergunta da Raeta Cassebe. Ela diz: muito bom Pava, quando teremos na Terra um equipamento para falarmos com o mundo extrafísico? Porque eu cheguei a comentar que eu estava preparando um equipamento para comunicar com o plano extrafísico. A gente sabe que a gente tem os corpos humanos, né? Os corpos humanos tem muitas pessoas com a mediunidade, que é uma sensibilidade capaz
de conectar com o plano extrafísico de forma mais direta, a ponto inclusive do ser emprestar o seu corpo para que outros falem. Ou seja, é uma comunicação direta com o plano extrafísico. Mas tudo bem, também existem outras formas que são realmente aparelhos, né? E um deles é um rádio de ondas, né? De frequências AM ou FM ou outras modulações de frequência. Porque os seres de lá, para eles é extremamente muito fácil se comunicar com qualquer aparelho de rádio. É claro que eles não têm a permissão para fazer isso por diversos motivos que a gente já falou aqui em outras oportunidades. Eu utilizava essa tecnologia, rádio, nessa frequência em 80 e poucos, era 90, chegou no máximo a 2000. Então hoje em dia eles até falam que tem tecnologias muito maiores que a gente pode utilizar para uma comunicação com mais facilidade, inclusive. Mas nenhuma é mais eficaz, como está ali, como está em muitos lugares, do que a nossa sintonia mental. Com certeza, né? Exatamente. Porém, é um aparelho, é um instrumento, ele pode ser utilizado para este fim se o propósito for muito bom e muito bem definido. E eu realmente estou trabalhando num aparelho destes que em breve eu espero poder revelar para vocês assim que tudo funcionar direitinho, né? E existem muitos outros aparelhos também de comunicação com o plano extrafísico. Um deles e bastante comum é o próprio pêndulo, que vai ser assunto esta semana aqui no canal. Porque a gente vai fazer tanto experimentos com o pêndulo quanto outros tipos de experimentos psíquicos para a interação entre estes dois mundos. E a própria nossa intuição, o campo da mente, porque olha que interessante, a gente pensa, né, que a mente é a gente. Porém, 80%, em média 80% daquilo que passa na nossa mente não foi originada por nós. Entende? Então, além de a gente ter que ter a consciência de que a mente ela não é a gente, ela é um computador, ela recebe toda a influência do campo. Vem pensamentos, vem sentimentos, vem emoções, vem 80% das coisas que chegam a ela não são originárias de nós. E a gente que está identificado com a mente vai dando trela, vai dando corda para aquilo. E a nossa mente ela é uma ferramenta, exímia ferramenta de transcomunicação entre seres, entre os planos. Por isso a gente é bom ter essa consciência de que a nossa mente ela não é, muitas coisas que estão passando lá não são nossas. Por isso a gente deve dar sempre a devida proporção a cada um dos pensamentos, que é manter a nossa tranquilidade e alegria, pois nesse estado conseguiremos resolver quaisquer coisas que lá se apresentem. Agora, pessoal, a pergunta do Velox 8 é uma pergunta bastante curiosa e eu não sei responder ela por completo. Por isso também peço a sua ajuda nos comentários para que deixe essa resposta mais completa. Ele fala assim, né? Tem uma pergunta, pelo que sei, nos centros de candomblé há uma incorporação de entidades que simpatizam ou necessitam de álcool, cigarros e sacrifícios animais para que de alguma forma obtenham estas sensações ou energia destas substâncias. Eu já tive muita conversa com pessoas que fazem parte disso e sempre me dizem que estas entidades são seres espirituais evoluídos. Mas não acho que um espírito evoluído necessitaria obter prazer relacionado a estas substâncias. O que você aprendeu até hoje sobre estas entidades que manifestam nesses centros? Bom, a informação que eu tenho sobre isto é que é antiga, vem dos povos xamânicos, outros tipos de povos, que eles utilizam sempre e com razão os elementos da natureza, os elementais, que é a água, o fogo, a terra e o ar, para adquirir um equilíbrio e também para elevar a sua frequência e vibração. E era muito comum qualquer tipo de cerimônia relacionada a algo superior, espiritualidade, levar esses elementos ao fundo, como o fogo, a fumaça representando o ar, né, o fogo, e a água, o ar, o éter, né, e também desta forma o álcool representando isto, mas tudo isso servia como uma forma de elevar a sua mente, de elevar o seu pensamento para conseguir sintonizar frequências mais altas. Então, para eles, aquilo é uma ferramenta que amplia a nossa frequência. É claro que hoje em dia o cigarro é bem diferente dos fumos de antigamente, né? Hoje em dia é muito químico, 4.800 substâncias tóxicas, etc, conservantes, isso, aquilo. Aquilo era completamente diferente, né? E representava algo completamente diferente do que é o fumar de hoje em dia. Então, para estes povos, isso representava uma grande elevação e assim eles poderiam conectar com entidades superiores. Agora, quanto a sacrifícios animais, outras coisas, outros 500, e estas não comungam com seres mais avançados,
na verdade, comungam com seres que trabalham para dificultar o progresso da humanidade, não sabendo eles que no fim será exercícios espirituais para que a pessoa empodere-se do seu verdadeiro poder, né? Porque tudo está certo no universo, há os caminhos sinuosos que alguns escolhem. Então, se você puder, nos ajude a responder melhor esta pergunta, tá bom? Eu agradeço muito a sua participação. Se você puder, deixe o like para que mais pessoas vejam este vídeo e também colaborem com a gente. Eu agradeço muito a sua presença aqui no canal. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!